Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós estamos comemorando o episódio de número 50, uma marca sensacional para quem começou lá atrás, no ano passado, imaginando que faria alguns episódios. Hoje nós estamos no número 50. Para nós é uma vitória muito grande e já de antemão agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando nesses episódios. É sempre um prazer estar com vocês. E por ser um episódio especial, nada melhor do que trazer um convidado também muito especial. Carlos Paiva, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Merino, Cristiano. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E uma honra maior ainda poder participar do episódio 50. Obrigado pelo convite. Não, sensacional, cara. A gente só poderia trazer alguém realmente especial para esse episódio. Carlos, já te conheço de uma longa data, cara. É sempre um prazer falar com você. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, cara. Quem é o Carlos, o que ele trabalha, né? Só um pouquinho da sua carreira. Fica à vontade, meu amigo. O espaço é seu. Muito obrigado, Merino. Bom, casado, uma filha de 9 anos. Atualmente morando em Fortaleza, no estado do Ceará. E tive um início de carreira novo, eram 14 anos de idade quando eu comecei a trabalhar. Dizem que trabalhar com pai é fácil, não é. Engano de quem acredita nisso. Trabalhava com meu pai e fui até os 18 anos trabalhando com ele. O primeiro ano ele conseguiu me fazer trabalhar sem carteira assinada, mas aos 15 já tinha minha carteirinha assinada, tudo direitinho. Saí dessa atividade com meu pai, que era uma atividade de comércio em Santos, e fui para o Exército. No Exército fiz o NPOR e fui servir como oficial temporário do Exército em Caçapava, no interior de São Paulo. 4 anos e 8 meses. Na sequência, uns 2 meses depois de ir para a reserva, iniciei na Philips do Brasil, unidade de São José dos Campos, que produzia tubo de imagem. Tem muita gente que vai ouvir esse podcast que não vai nem fazer ideia do que é um tubo de imagem, cara. Pois é, lá nós produzimos o tubo de imagem de 14 polegadas, de 20 e 21 polegadas. Não era nem o tubão, nem o 29, nem... Era 14 ao 21, inclusive monocromático. E lá eu permaneci por 12 anos. Eu saí dessa unidade com o encerramento das atividades dela no Brasil. Então, essa unidade encerrou as atividades, todo o processo foi transferido para Manaus. Então, eu participei de todo o desenvolvimento dessa empresa. Óbvio que eu entrei nela, sendo ex-militar, na área de segurança corporativa, segurança empresarial. Só que a atividade na região do Vale do Paraíba, a atividade sindical, ela é muito forte, muito intensa e ideológica. Então eu acabei, por ser de segurança, estava sempre ali na frente da empresa, eu era o responsável por acompanhar toda aquela movimentação sindical, entender, monitorar, verificar a intensidade, a aceitação dos empregados, como os empregados estavam reagindo à posição que o sindicato manifestava no carro de som. E isso foi me aproximando do pessoal de recursos humanos, do pessoal da área de relações trabalhistas. Fiz o curso de segurança do trabalho, então hoje eu sou um advogado formado como técnico de segurança do trabalho. É uma área que também eu tenho muito carinho, apesar de estar bem afastado dela. E aí eu fui migrando, né? Mantive segurança empresarial, fui para a parte de segurança do trabalho e, na sequência, recursos humanos. E aí eu assumi a atividade de relações trabalhistas em suporte ao principal negociador da empresa, que era o nosso diretor de recursos humanos. Com o encerramento da unidade de tubo de imagem, de cinescópios, como tecnicamente é chamado, eu acabei indo para BASF, em Guaratinguetá, um complexo químico, na atividade de segurança, mais uma vez. Só que aí já era uma necessidade minha direcionar a carreira para a atividade de relações trabalhistas e sindicais. Então lá eu permaneci por 1 ano, porque eu recebi um convite para atuar numa montadora em Resende, mesmo não sendo
direto pela montadora, era um contratado, mas era em atividades de relações trabalhistas sindicais. Então permaneci por um período. A marolinha do Lula foi intensa o suficiente para me engolir naquela época. Nada contra que essa fase ficou marcada como uma marola que o Lula não é só uma marolinha econômica, né? Enfim, dali eu tentei advogar, gente. Formar uma carteira não é fácil, não. E aí eu fui contratado em Cubatão, quando fui colega e amigo, né? Criamos amizade, aí o Merino, trabalhamos juntos na mesma célula de trabalho, no RH, de uma siderúrgica. Dessa siderúrgica, eu não consegui me manter em recursos humanos, logo me convidaram para assumir a atividade de segurança corporativa. E aí veio um convite que eu atendi de olhos fechados. Venha para Imperatriz, no Maranhão, a segunda maior cidade do Maranhão, para implantar uma fábrica de celulose e papel. Pô, mas como é que está esse projeto? No zero. Eu cheguei, ainda tinha a porteira da fazenda, a casa-sede da fazenda, e ainda iam começar a fazer o arrastão, que é a retirada, a supressão vegetal da área da fazenda. Era um projeto que contemplava 3 unidades, uma em Imperatriz, uma na Grande Teresina e uma outra que eu decidi que seria a ampliação de uma dessas duas ou uma nova unidade ainda no Maranhão. Esse projeto, óbvio, que acabou ficando só em Imperatriz. Teve também, como é um commodity, teve também uma série de situações de mercado aí que alteraram o planejamento da empresa. Mas foi uma experiência única. Acrescida ainda foi o local onde eu conheci minha esposa, o local onde minha filha nasceu. Então, minha filha é imperatrizense do pé rachado, como o pessoal costuma brincar. E dali eu recebi um convite. Graças a Deus, quase todas essas oportunidades elas se deram em função do network, né? E mais uma vez, minha saída da Suzano foi um convite que eu recebi para ir para o Grupo X, num dos projetos do Grupo X, né, que era o projeto do Porto Açu, que era a construção do porto, com foco na mineração e no petróleo, gás e energia. Esse projeto também foi bastante reduzido, mas foi um período de muito aprendizado também. E tudo isso, desde a fase da saída da siderúrgica em Cubatão até o dia atual, sempre em relações trabalhistas e sindicais. Então, saí de lá e vim aqui, fiquei um tempo lá e recebi o convite para vir para a Companhia Siderúrgica do Pecém, onde eu permaneci por 8 anos. Eu saí agora em dezembro. Então, foram períodos de grande aprendizado, principalmente nessa atividade de relações trabalhistas sindicais. Cara, sensacional, né? Que carreira bacana, né? Passou por vários segmentos, várias áreas. Imagina a experiência, né, cara, que se adquire numa jornada dessa. E um ponto me chamou a atenção, Carlos. Você teve uma parte da sua carreira, foi na área militar, né? E a área militar, ela é muito conhecida pela questão da hierarquia, né? De você ter uma linha forte de comando. Como foi para você, cara, essa mudança de sair dessa hierarquia forte, onde, vamos dizer assim, entre aspas, né? As pessoas, cada nível tinha que realmente obedecer a um nível superior. E como foi para você ir para o meio empresarial e trabalhar numa área de relações trabalhistas em que você precisa estar fazendo negociação o tempo inteiro? Então não tem mais aquela coisa de que faz porque está sendo mandado. Nós temos que entrar num acordo para que seja bom para ambas as partes, né? Como foi para você assim essa mudança brusca? Olha, Merino, eu vou te dizer que não foi tão brusca assim. Por quê? Porque a hierarquia no setor privado, ela existe também. E muitas vezes ela está mascarada atrás de um discurso, mas ela é tão rigorosa quanto na carreira militar. É fato que nós temos algumas diferenças. Nós não temos um código, um regulamento de disciplina que o Exército tem, ou que uma entidade das Forças Armadas tem. Mas nós temos ali muita coisa. Eu vou te dizer que até recentemente eu ainda ouvi muito dos verbetes do
manda quem pode, obedece quem tem juízo, não está satisfeito à porta da rua e serventia da casa, você não é insubstituível, que é uma verdade, mas não no tom e na maneira que eram colocadas. Mas é fato que eu tive que me adaptar. Eu lembro que na época que eu fui para a escolha da vaga para a unidade que eu ia servir, a minha nota ela não contemplava e não me permitia escolher vaga. E aí eu fui falar com o comandante lá, que era responsável por esse processo. Ele falou, olha, Carlos, você tem uma menção aqui abaixo de 7. Eu falei, desculpa, mas qual é a menção? Atitude militar. Eu falei, e essa nota está corretíssima. Porque eu não vou conseguir me tornar um militar cravado, aquele padrão, em 1 ano e pouco de curso. Isso eu vou desenvolver durante a jornada. Eu fiquei com 6,7. Eu falei, ainda me avaliaram bem pra caramba. Porque eu não nasci militar, eu não sou filho de militar, não sou filho de português. Quem sabe isso tem ajudado um pouco, porque meu pai era aquele dureza, né? Então, eu tive que me adaptar à vida militar. Na saída, eu tive que trabalhar muito forte. Eu tive uma sorte muito grande de ter líderes que acreditaram em mim e disseram o seguinte, quebra essa... Eu parava na frente da mesa do meu chefe, um engenheiro gaúcho, engenheiro de segurança gaúcho, punha as mãos para trás e ficava na posição de descansar. Um belo dia ele deu um tapa na mesa e falou, para com isso, rapaz! Mas vá com... Eu falei, calma, chefe. É costume. Não, que batida, é bom que tu tá batendo, ele falava, batendo continência para sair da sala? Não é uma má ideia. Mas também foi um desenvolvimento pesado. E foi bacana, porque o que você está falando, inclusive ter saído e ir para a área de segurança, era alguma coisa que dava continuidade àquele modelo militar. Né? Você já vinha com uma cabeça, era proteção, proteção ao patrimônio, proteção às pessoas, proteção às instalações físicas, tudo também com muita hierarquia. E aí esse convite para ir para a área de relações trabalhistas, recursos humanos e relações trabalhistas, foi uma luz que eu não conhecia. E aí eu fui entender o que era relações trabalhistas. O que é relações trabalhistas? Negociar com o sindicato. Isso é o mais simples de tudo. Relações trabalhistas é a compreensão das demandas, é entender a cultura da empresa e reportar essa cultura da empresa para os entes externos, para os entes internos. É você ter a credibilidade junto, principalmente aos gestores, ao primeiro nível de gestão, em especial, os supervisores, para que você seja um ponto de referência, para que eles possam checar informações, para que eles possam fazer o vai e vem da informação que é comum e necessária na companhia. Então, é garantir, é ajudar, melhor dizendo, a empresa na sua relação com os empregados, nas suas relações com os stakeholders. Eu não me limito ao stakeholder sindicato ou sindicatos, eu falo de Ministério do Trabalho, eu falo de Ministério Público do Trabalho, que é em que pese o Ministério Público do Trabalho ser um processo administrativo, mas a gente tem que entender o que levou aquele procurador a atuar daquela forma. E, na maioria das vezes, eles têm um vínculo muito forte aos sindicatos, que acabam sendo a referência para eles em muitas denúncias. Mas, enfim, eu comecei a entender que o diálogo era a melhor forma, que a transparência era a melhor forma, que você comunicar, por pior que fosse a informação, era a melhor forma, desde que você demonstrasse claramente o porquê. E que eu cometia erros graves, porque aquela história de você só dar atenção. Vou dar um exemplo da minha filha. Eu passo o ano inteiro com a minha filha no dia a dia. Chega na véspera do aniversário dela, ô filha, parabéns, todo o carinho do mundo. E as empresas normalmente fazem isso próximo às negociações da database. Elas procuram a comunicação para dizer está ruim no mercado, as vendas caíram, e tudo negativo. E ficou marcado isso. Qualquer trabalhador, em qualquer ramo que seja, já sabe que o discurso de uma empresa próxima à database negativo
é algo que é focado em apresentar uma proposta ruim, por exemplo. Né? Então, o Relações Trabalhistas, ele não é... Eu conheço muitas relações trabalhistas que nem negocia, mas ele faz um dia a dia frequente de aproximação, de relacionamento. Imagine você chegar para negociar com sindicatos metalúrgicos São José dos Campos sem nunca ter trabalhado com eles, ter conversado com eles, ter entendido qual é a dinâmica deles. Cara, você vai ser escorraçado na sala de reunião. Os caras vão fazer de você piada. Então, é fundamental que qualquer profissional que trabalha com a área de relações trabalhistas entenda, conheça o sindicato, entenda o contexto onde ele está inserido, saiba da filosofia, da realidade dele, entenda a cultura da empresa. E eu te digo o seguinte, cultura de empresa não se altera em menos de uma década. E com muito trabalho durante essa década. Então, aquela história, nós mudamos a cultura da empresa, o nosso discurso agora é outro. O discurso que não coincide com a ação é furada. Bom, gente, falei demais, vamos lá. Falou demais nada, falou, estava aqui viajando, cara. Porque eu concordo com tudo que você disse, principalmente essa parte de relação com o sindicato, com colaboradores, a gente tem que ser realmente transparente. Eu, como gestor de equipe, como líder de equipe, já passei por momentos de crise e eu sempre prezei pela verdade. Então, vou ser verdadeiro com a minha equipe, vou transparecer as informações. O pessoal falava assim, mas eles vão ficar com medo de ser mandado embora. Mas há esse risco? Então, é bom que eles já saibam que esse risco existe e já saibam por quê. Até para eles se prepararem de certa forma, né? Então, isso é muito importante, cara. E uma coisa que você falou, Carlos, que eu gostei bastante foi em relação à sua essência. Você não falou claramente, mas você falou nas entrelinhas. Principalmente quando você não tirou os 7 necessários para escolher uma vaga na área militar, né? Falou, eu não ia tirar mesmo, eu não sou militar. Ainda não me formei em militar. É uma questão de essência, você foi verdadeiro ali. E eu vejo que você sai da área militar e vai para o meio corporativo e você leva essa experiência com você. E a gente sabe que os melhores líderes que existem são aqueles que subiram da base, foram ganhando cargos mais altos, de mais responsabilidades, mas não se esqueceram do que eles viveram na base e foram transformando a vida dos colaboradores que estavam abaixo deles. Como que você, Carlos, fez isso na sua vida com a área militar, com a área de segurança, com o início ali da área de gestão de pessoas? Como que você tratou isso com as suas equipes quando você começou a ganhar cargos mais altos? A sua pergunta ela é bastante interessante. Eu vou te ser muito franco, né? Primeiro que assim, em que pese eu ter dito que aquilo que eu tinha de formação era a avaliação que havia sido feita era justa e correta, eu digo o seguinte, mas eu tenho competência para fazer. E eu vou me dedicar ao máximo, me debruçar naquilo que eu tenha algum tipo de deficiência, de carência para poder suprir. Quando a gente acredita no que a gente está fazendo, quando a gente acredita no nosso potencial, dificilmente a gente precisa preponderar sobre as pessoas, né? Aquela história. Eu vou ser franco, vou fazer uma analogia de um carro. O que seria do Senna se ele não soubesse ouvir os sinais que o carro dele oferece? Toda hora que ele entrava, ele já falava, câmbio, não sei o quê, porque ele tinha a sensibilidade de perceber que aquele que era o parceiro dele, aquele que não fazia vencer as provas, dava sinais. Quais eram os sinais que ele dava? E a mesma coisa com a equipe. É óbvio que eu vim amadurecendo isso desde a época do militarismo para cá, e a gente cometeu e comete vários erros, acaba tendo coisas que a gente gostaria de ter feito melhor, mas enfim. Mas sempre eu preconizei ouvir e deixar as pessoas serem
ficarem bem à vontade para conversar. Eu vivi uma situação, nós fomos pares, eu e Merino, né, na siderúrgica em Cubatão. E eu lembro que, como eu estava chegando numa equipe que já estava estruturada, e era fruto de uma contratação de um novo gerente geral que tinha sido admitido na companhia há algum tempo, eu tinha 2 compromissos. Primeiro, quebrar qualquer possibilidade das pessoas, que pudesse passar na cabeça das pessoas, de que eu estava ali meramente para ser um X9 ou um peixe daquele gerente, que foi o responsável pela minha contratação. Como fazer isso? Cara, demonstrando quem você realmente é, a essência, e trabalhando, mostrando a capacidade de fazer. Porque senão a gente vai ser sempre intitulado, e o Brasil é triste nesse aspecto, né? O famoso cabide de emprego, aquela pessoa não necessariamente é competente, mas está lá porque tem... E isso, como a maioria das minhas transições de carreira elas foram por networking, eu tinha sempre um compromisso muito forte com aquele que me indicava, com aquele que confiava em mim para levar para esse novo desafio. Então, cara, eu me debruçava ao máximo e procurava, né, demonstrar a equipe. No caso, eu brincava, porque eu saí do RH e fui parar na segurança corporativa dessa siderúrgica, né, e fui como gestor. E a primeira coisa que eu fiz, eu implantei a reunião de pé, toda sexta-feira. Aí o pessoal, reunião de pé? Vocês vão ver porque é a reunião de pé. Reunia todo mundo numa roda e falava, gente, cada um vai falar o que precisa falar, só que nós estamos de pé. A única que vai sentar era uma grávida que tinha, era a única que sentava. E aí cada um falava. E como o pessoal começava a mexer muito, a pessoa ficava impaciente e evitava a ser prolixo na sua fala. Que é outra coisa que é péssima para gestor, é o gestor prolixo, é o gestor que não sabe falar com assertividade, que não sabe passar o seu recado com assertividade. Engraçado, eu ouvi o podcast da Elisa, que vocês fizeram com ela. Cara, ela deu alguns insights muito interessantes sobre essa questão de comunicação com a equipe, de assertividade e feedback. Cara, nós temos um problema sério, que é o mimimi, né? É aquela história do, se eu der um feedback muito forte para alguma pessoa, ela vai ficar magoada comigo. Bom, se você der um feedback com técnica, onde você efetivamente dê a ele o ponto que precisa ser melhorado e o porquê que você observou aquilo de forma calma, tranquila e assertiva, demonstrando que ele tem ação a realizar e pode melhorar, show. Agora, se você pegar aquilo como um patrimônio para estar sempre enxuriçando o caboclo, né? É o típico do marido, né? Pô, você lembra aquela vez? Que vez, amor? Aquela vez você fez aquela comida, não sei o quê, para aqueles visitantes e nunca fez para mim. Pô, isso faz 10 anos, amor. Pois é, mas eu lembro até hoje. E aquilo fica. O gestor, ele tem uma... né? Infelizmente, nós ainda temos gestores que têm uma memória maravilhosa para o que é negativo. E esquece que o respeito com que ele quer ser tratado deve ser o mesmo para que ele trate as pessoas da equipe dele, das demais equipes, aqueles que trabalham em empresas contratadas. Cara, eu vivo de informação. Imagina você, eu converso com o vigilante, com o cara da limpeza, com o cara que faz a retirada da caixa de gordura. Por quê? Porque eu preciso da informação? Não. Porque são pessoas que você precisa ter no seu entorno. São pessoas que fazem parte do seu entorno. E isso faz com que elas se sintam valorizadas, cria confiança, cria vínculo, e muitas vezes, sem você procurar, você acaba recebendo alguns inputs, algumas informações importantes. É isso mesmo. Eu não sei se eu consegui responder integralmente ao seu questionamento. Claro, conseguiu sim. Alguns líderes ainda tendem a criar barreiras entre eles e os liderados, né? Eu tenho um case bem legal de uma consultoria que eu fiz uma vez numa empresa, uma empresa média.
tinham 120 colaboradores e tinha um menino que se destacou muito, e ao longo desse período de consultoria, desse 1 ano, esse menino começou a crescer muito, muito na empresa. Ele assumiu um cargo de coordenador de fábrica, e ele virou para a equipe e falou assim, agora o negócio é o seguinte, esquece aquele amigo de vocês que eu era, e agora eu sou gestor, ninguém mais me chama pelo apelido, só me chama pelo nome. Ele era novo. E aí, cara, a hora que eu cheguei na empresa para fazer o acompanhamento, a equipe dele estava me esperando já. Falou, Cristiano, olha o que aconteceu. Aí eu fiquei inconformado, né? Eu falei, putz, mas isso não é ele, não é a essência dele. E aí a equipe saiu, veio ele e falou, cara, olha o que eu fiz. Contou a mesma história, né? Falou, fiz certo. Eu falei, claro que não, meu. Você chegou até o cargo de liderança por ser quem você é. O que agora você vai mudar? Você tem sua equipe na mão, cara. A galera te adora. Você sendo verdadeiro. Então, meu, volta lá e desfaz o que você fez. Aí, na mesma hora, já reuniu a equipe, já desfez. Mas ele deu a sorte... Mas o trauma ficou. Porque ele lançou a flecha já, né? E ele deu sorte de ter alguém que instruísse ele naquele momento para que ele não cometesse esse erro, mas a maioria dos líderes não tem. Eles vão se espelhar em quem faz isso e vão achar que é certo. Então, o fato de você manter a humildade e entender que o cargo mais alto ele só gera mais responsabilidade, não gera nada além disso. Você consegue trabalhar em equipe, você consegue ser um bom gestor e você perde o medo desse mimimi. Porque a partir do momento que você confia na pessoa, ela confia de volta em você. A partir do momento que você respeita, como você acabou de falar, né? A pessoa vai te respeitar também. E aí você pode chegar para ela e fazer um feedback, falar, ó, tal comportamento não tá tão legal, esse trabalho pode ser um pouco melhor, mas você tá excelente aqui, excelente ali, continua assim. Ali você tá sendo um grande exemplo para a equipe, então continua. Cara, e é isso que falta. E você, com essa cabeça... Com esse comportamento, com essa essência, como você lidava com seus pares de liderança que agiam de forma diferente, que criavam essas barreiras? E você sabe que, infelizmente, você ainda depara... Eu ouvi uma frase que eu achei sensacional, de tão simples, e eu ouvi no programa da Ana Maria Braga. Me desculpem falar isso, mas... uma vela que acende outra não se apaga. Porra, bicho. Medo de que a pessoa que você está formando tome o seu lugar? Será que precisa disso? Será que eu preciso ser extremamente grosso para ser respeitado? Não, né? Porque se eu sou grosso, se eu sou bruto, eu não vou ser respeitado. Eu vou ser temido, exatamente. Eu vou ser temido. E temor, bicho, não. De fato, isso é algo que a gente deve superar. A gente deve buscar ser respeitado. E óbvio, vai ter hora que eu vou precisar. Opa, eita, baixa. Baixa que, bicho, quem vai assumir essa bronca sou eu. Peraí, a gente vai junto. O resultado é de equipe, não é meu. Pô, eu tenho a alegria, a satisfação de ter deixado na empresa onde eu saí agora no dia 1º de dezembro, um profissional de altíssima qualidade. Não vai me substituir, porque ele ainda é classificado como pleno, analista pleno, mas é um profissional de excelente qualidade. Eu te digo, normalmente o cara que trabalha em relações de trabalho te fala assim, eu não vou contratar um cara que foi líder estudantil. Cara, eu contratei um psicólogo que foi líder estudantil na faculdade de psicologia na estadual aqui do Ceará. Um cara que sabe exatamente as métricas, tem uma consciência crítica elevada. Eu falei, por que eu não quero esse cara na minha equipe? Eu quero esse cara na minha equipe agora. Me ajudou várias vezes a sair de uma leiturazinha medíocre que eu estava fazendo sobre alguns aspectos e me mostrou o seguinte, olha, Fábio, desculpa, mas o cara do outro lado não está pensando assim como você está pensando, não. O lance dele é outro, tem algo por detrás ideológico, tem algo por detrás que é histórico. Então, cara, quanto mais diverso, né, aquele grupo, aquela equipe, coisa nesse sentido, que a gente vai falar aí de questões de... Eu estou fugindo um pouco, mas quanto mais diverso, mais complementar fica a ação, mais completa fica a ação. Cara,
Eu tenho o maior orgulho do rapaz, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele, se ouvir o podcast, vai com certeza perceber que é ele, que é um profissional de mão cheia, tem um futuro enorme pela frente. E detalhe, cara, de uma leitura de cenário como ninguém. Cara, sensacional. E ouvindo o que vocês falaram agora há pouco, quero pegar um gancho no que diz respeito à confiança. E eu lembrei de um caso que eu vivenciei. Eu estava no supermercado aqui da minha cidade e na hora que eu estava passando as compras, a moça, sem querer, ela passou 2 vezes o mesmo produto, né? Como passa naquele leitor, ela passou sem querer. E aí ela chamou a moça para ajudá-la, aquelas moças que vêm com patins, né? A supervisora, para cancelar a compra, cancelar o item, né? Aí eu perguntei assim, mas você não pode cancelar? Ah, não, a gente só pode cancelar, eu só posso cancelar aqui até R$10. Aí eu perguntei assim, mas qual que é a diferença de você cancelar um produto de R$10 e um produto de R$300? Que não era o caso, mas né, joguei num valor alto. Ah, porque ele só autoriza até 10. Eu penso assim, ou a empresa confia em você, ou ela não confia em você. Se ela não confia em você, você não tem que estar aqui. Mas se você está aqui, eu tenho que confiar em você, né? E vocês falaram essa questão de confiança, e eu penso o seguinte, né? Quando a gente fala de liderança, é que nem técnico de futebol, cara. O time vai jogar, se o técnico não confiar nas pessoas e acontecer algo errado, um resultado errado, não vai mandar 11 embora, vai o técnico cair. Então, o líder, ele precisa ter na equipe pessoas em que ele confie. Se eu não confio, opa, alguma coisa está errada. Ou eu contratei errado, ou dei as diretrizes erradas por RH, até o ponto em que ele foi responsável pelo recrutamento, fazer a parte dele, eu não dei o perfil correto, né? Então, eu entendo justamente isso que vocês falaram, que realmente eu tenho que confiar. E em cima disso, Carlos, você é uma pessoa que trabalhou em várias cidades do Brasil inteiro, né? E a gente sabe que o Brasil é um país continental, cara, que tem muitas vezes outros países, né, entre aspas, dentro de um país, por culturas diferentes. E puxando esse gancho da questão da confiança, da relação com os colaboradores, e como você teve vários cargos de gestão, como foi para você, cara? Eu não vou perguntar qual foi a dificuldade, mas como foi para você lidar com essas culturas diferentes em cidades diferentes? É um desafio. Mas antes de iniciar essa resposta específica, eu queria dizer que, infelizmente, a gente convive com uma inversão de valores, né? A gente hoje, ao invés de confiar, a gente desconfia como prioridade. Ao invés de oferecer, a gente espera ser demandado. Então, tem uma inversão de valores, infelizmente, socialmente falando, né? Que agrava muito essa situação. E essa desconfiança na índole da pessoa, no caráter da pessoa e coisa nesse sentido, ela é priorizada ao invés de se priorizar o inverso. E aí sim, se a pessoa deixar a desejar ou, enfim, apresentar algum déficit de postura, aí sim a gente... Mas voltando à sua questão, Merino, eu acho que a grande questão aí e aí eu volto ao que a colega que fez o podcast que eu ouvi disse também, é você chegar no local, compreender o modus operandi daquela comunidade, a forma com que aquela comunidade tem. E no Brasil, você falou, nós temos várias dimensões culturais. Eu não estou falando nem de até mesmo questões de fala, né? O meu cabelo, por exemplo, está meio assanhado, não sei se vocês perceberam. Ou seja, ele está meio despenteado. O cearense, ele fala, meu cabelo está assanhado, eu não vou tirar foto não. Assanhado, ele está meio fora do prumo, eu preciso pentear, O Merino passou por isso um pouco antes da gente começar aqui. Mas a grande questão é, depois que eu rodei um pouco, saí e comecei a conviver com outras regiões, e dentro do próprio estado de São Paulo você tem características distintas, você vai mais para o interior, mais para o lado ali de Ribeirão Preto, a linha de Campinas ali, você tem uma característica, você vai meio para o Vale do Paraíba,
Você tem mais o mineiro que desceu e fez aquela região crescer, evoluir. Ali para a região de Campinas já foi uma outra linha. Então, você tem essas características. Você vai para Mogi, é o único lugar que tem o japonês tomando conta da agricultura do hortifruti, né? Então, a mesma coisa foi o que eu fiz. Eu acho que o único local onde eu não me senti acolhido foi no sul do Rio de Janeiro. E aí depois eu vim descobrir que não fui eu que não fui bem acolhido. Fui eu que não fui com o espírito aberto ou com a intenção de me integrar àquela condição. E a mesma coisa é a equipe. Se você chegar na equipe, sentar com ela e se integrar a ela, se mostrar a ela e permitir com que ela se mostre a você, isso é uma troca, cara. Vai ter problema? Vai ter. Você vai ter decepção naquela aí? Não vai. Você vai pisar na bola? Vai. Isso faz parte. Mas você tem que construir. Isso tudo vai acontecer, então eu nem vou construir. Daqui eu já só berro, põe um negócio, faz isso, faz aquilo, lá. Cara, eu acho que um dos principais princípios do militarismo é o seguinte: se você quer que a tropa avance, esteja à frente à tropa. Se você quer que a cultura da sua empresa cresça, evolua, seja o exemplo dela. Arraste-a pelo exemplo. E aí, eu queria voltar ao supervisor, né? A linha base. Cara, eu vejo a liderança com um olhar muito, muito atento. Porque é o cara que tem que dar resultado, é o cara que tem que garantir o cumprimento do orçamento, é o cara que tem que fazer a parte burocrática e administrativa, é o cara que tem que ter a equipe na mão, a equipe motivada, com credibilidade, tem que comunicar em nome da empresa, não necessariamente a comunicação a mais fidedigna, né? Porque o que chega muitas vezes é um retalho da informação toda. E com um detalhe, num momento em que a velocidade da comunicação é estrondosa. Você imagina o que é? Eu nunca tinha me imaginado sendo aquele cara que põe pratos em cima de varetas lá, rodando. E a toda hora você tem que ir num prato e aumentar a circulação dele para poder manter todos em cima. É mais ou menos isso que o gestor tem que fazer. Então, se ele não tiver o suporte adequado, ele não vai conseguir fazer. Ele em algum momento vai deixar, algum lado vai ficar ruim. E aí, nosso produto não pode ser. É aquilo que a gente vende, é aquilo que sustenta a empresa. E aí ele começa em outras áreas. Mas ele tem que ter gente que apoia. Vai ter na equipe dele. Mas aí entra o RT. O RT é o cara que está do lado dele, ajuda ele a ouvir, recepciona o que ele ouve, porque muitas vezes se subestima o que se escuta. Eu conversando com o Merino um dia desses, eu contei para ele, cara, um belo dia, ouvindo o que os empregados diziam sobre a sua escala de trabalho, eu descobri que o que eles queriam era uma escala que era extremamente benéfica à empresa, só que podia ser onerosa e de risco. E o sindicato não aceitaria, com certeza, porque ela era contra a ideologia deles. Era uma escala de 12 horas, trabalhando 4 dias consecutivos por 4 dias de folga, não sei o quê. Bom, tive certeza que era aquilo, verifiquei com a direção da empresa se aquilo era possível, jurídico, área médica, área de segurança. Todo mundo, né, entre aspas, é arriscado, mas vamos ver, vamos avançar. Fui no sindicato e conversei, olha, cara, o pessoal do chão de fábrica está pedindo escala X. Não, essa escala é loucura, eu não vou aceitar isso. Se a gente fizer isso, o nome do sindicato vai... Faz uma consulta com os empregados que você vai ver que não é bem isso. Cara, deu 97% a 98% de aprovação na consulta. E aí você se pergunta, cara, a quem você deve ouvir? Lógico, ao sindicato você tem que ouvir, mas principalmente para fazer a sua empresa avançar, evoluir, motivar os seus empregados, escute os seus empregados.
crie ferramentas, estabeleça treinamentos para os seus supervisores terem uma escuta ativa, não desprezarem nada e ter subsídio para fazer a comunicação de vai e volta, porque senão não tem jeito. O líder, principalmente o de base, é um herói, meu amigo. Não, isso faz total sentido, cara, porque os resultados da empresa estão diretamente relacionados à satisfação das pessoas que trabalham nela, né? Isso faz total sentido. E só pegando um gancho de uma frase que você falou, né, que na tropa, né, o líder vai na frente, eu me lembrei de uma frase do Napoleão, né, que ele olhava para a tropa na guerra e falava assim, se eu estiver à frente, siga-me, se eu parar, atire em mim. Ou seja, o líder, ele é exemplo, o líder tem que estar na linha de frente, tem que estar mostrando o pessoal, eu tô junto com vocês, né? E assim, Merino, é fundamental, porque não adianta eu falar para o soldado em meio a uma atividade extremamente estressante, coisa nesse sentido, mesmo em treinamento, vá e confie no que eu estou te falando. Irmão, cadê você? Não, eu vou logo na sequência, tô indo, né? Olha, siga a regra de compliance, arrisca. Mas peraí, teve um fato, não se preocupe com isso, porque eu já... Não, cara, o empregado tá te vendo, o cara da tua equipe tá te vendo, bicho, o teu par tá te vendo. Então, é fundamental. Você quer que eu me torne um profissional pudica? Não. Se torne um profissional que você tem caráter, personalidade, valores firmes e fortes, autenticidade e, principalmente, transparência. Transparência. Graças a Deus, tenho certeza que nós três aqui deitamos a nossa cabeça nos nossos travesseiros com a maior tranquilidade do mundo. Exatamente. Eu costumo falar para as pessoas, transparência é o meu principal valor. Eu não consigo enganar alguém. Cara, quantos clientes que às vezes a gente está prospectando, né, começa a conversar, fala, você não precisa do meu serviço. Você precisa de outra coisa que é isso. Porque eu prefiro isso do que ir lá fazer uma coisa que o cara não precisa, ele vai me pagar e a vida dele vai mudar para pior às vezes. Porque eu vou fazer ele gastar um dinheiro que às vezes ele é o limite ali que ele tem para gastar. Então, isso na vida, em tudo, né? Vamos ser verdadeiro, que a gente pode deitar a cabeça no travesseiro, dormir, não tem medo de a verdade aparecer, enfim, é bem isso mesmo. Mas você falou uma coisa que eu achei... do prejuízo, desculpa te cortar, Cristiano, o prejuízo, ele é pior, né? Porque o cara compra o seu treinamento e cria uma expectativa de um resultado. E ele não vai ter aquele resultado, porque não era aquilo que ele precisava para a equipe dele. Aquilo Exatamente. Foi mais um certificadinho que foi passado para o pessoal. O pessoal não estava ali com um ímpeto realmente de ver algo novo, algo diferente, algo criativo. Então, o que você falou tem tudo a ver. Exatamente. E também tem aquele cliente que está querendo contratar uma outra coisa que não é o que ele precisa do seu. E aí também você tem que entrar, mostrar para ele que você está sendo verdadeiro, transparente. Tem os dois lados, e a gente fica dançando de um lado para o outro, né, pulando. Mas você falou uma coisa que eu achei bem interessante, cara. Quando você levou a escala dos colaboradores para o sindicato, o próprio sindicato questionou, não que eles não confiassem em você, mas eles pensaram neles. Peraí, se eu aprovar isso, eu vou ficar mal visto, e eu quero ser o bonzinho da história. A minha interpretação, né, nesse caso. Uhum. E também em consultorias, né, depois da nova legislação trabalhista, eu cheguei a fazer alguns acordos diretamente com os colaboradores por conta disso. Um deles era férias coletivas. Nossa, o sindicato é muito burocrático para isso, os colaboradores queriam, a fábrica ia parar. Eu falei, vem aqui, cada um de vocês vem aqui, ó, assina aqui, é a favor, sou, assina. Todo mundo assinou, levei no Ministério do Trabalho, deu tudo certo. Que eu achei que foi uma coisa boa, né? Porque você não precisa ficar sempre agradando. O sindicato ele tem que olhar para o colaborador. Mas, muitos deles olham, mas muitas vezes eles olham para eles. Peraí, o que vai me beneficiar? Eu estou barganhando um aumento com o meu colaborador de 10%, porque a minha taxa, isso é real.
porque a minha taxa sindical vai subir junto. Mas vem aqui, empresa, vamos negociar essa taxa então? E aí eu acompanho vocês nesse aumento. Então, assim, cara, vamos olhar para as pessoas. O importante é que elas estejam felizes, estejam satisfeitas, se identifiquem com o trabalho que elas realizam dentro da empresa que elas estão. E aí, cara, a produtividade explode. E te conhecendo agora aqui, ouvindo você falar, eu vejo que essa é a sua mentalidade com relações trabalhistas, né? Não só relações sindicais, mas fazer com que a galera realmente esteja feliz, produza e voe junto com a empresa. E a empresa se torne cada vez mais saudável e sustentável. Exatamente. E eu até para o sindicato, ele efetivamente representa o interesse, mas não representa 100% do interesse dos trabalhadores. Ele tem questões políticas e sociais que ele também representa. É o caso de uma escala de 12 horas. Né? Para sindicato que tem a bandeira de reduzir a jornada de 8 para 6 horas, ou uma jornada de 44 semanais para 40 horas semanais, aceitar uma escala de 12 horas, aquilo é totalmente contraditório. Então, nessas horas é quando a gente fala que assim, escuta sua base, vai lá ouvir, porque você vai dizer não, eu entendo perfeitamente seu não, mas os caras querem isso, eles estão interessados nisso. Outra coisa, pessoal administrativo, a gente quer só meia hora de intervalo de refeição e descanso para poder sair mais cedo, porque eu saio, essa meia hora que eu encurto aqui, eu diminuo aqui, e aí eu chego em casa ainda com dia claro, tenho condições de repente de buscar minha filha na escola ainda, sair, descer do ônibus da empresa, pegar minha filha na escola ou coisa nesse sentido. Não, eu não vou fazer isso, mas a reforma trabalhista permite, desde que tenha acordo. E o pessoal quer. Não, duvido o pessoal queira. Faz uma consulta. Só com o pessoal administrativo. Resultado. Mas isso eu só consigo fazer se efetivamente a minha escuta esteja calibrada com os empregados, com os gestores em especial. Porque os gestores é que estão ouvindo isso. Eu basicamente não consigo ter essa proximidade da equipe toda. Então, é nos gestores que, bem treinados, com bastante orientação, bastante informação, é que eles conseguem fazer isso. Então, um gestor bem orientado, bem treinado e bem informado é uma diferença tremenda para uma empresa. E, cara, eu te digo isso sem medo de ser feliz. Eu tive experiências sensacionais nesse sentido. Acompanho, eu faço parte de um grupo de aproximadamente 520 profissionais de relações trabalhistas e RH, que é coordenado pelo André Teixeira, que é professor da Fundação Dom Cabral, diretor de Relações Trabalhistas na Vale. E, cara, esse grupo tem uma troca de informações tremenda. Imagina nesse período de pandemia, que tudo foi novo, não tinha nada que tinha um precedente estabelecido para a gente poder se apoiar. E tudo foi com base assim, vamos aonde? Vamos arriscar ou vamos só no mais seguro? No mais seguro a gente para de produzir. Não, vamos dentro do que a gente pode tornar, ter segurança jurídica, mas estar firme ali no que a gente está fazendo. Cara, a operação da siderúrgica permaneceu acontecendo normalmente, com vários afastamentos, põe cara no hotel para de repente não ir para casa e se contaminar. Cara, várias foram as ferramentas utilizadas. Mas se não fosse essa troca, essa interação entre as áreas, entender a demanda da operação, do departamento XYZ, você não consegue interagir e gerar possibilidades em conjunto. Então, diálogo, comunicação, aproximação, interação entre as áreas. Cara, e o RT ele fica nesse meio. Eu, se pudesse, eu trabalhava só na COP e nos corredores. Porque é onde as conversas acontecem de forma mais efetiva, mais assertiva. É no café, no corredor, cara, quanto tempo que eu não te vejo, e aí, como é que tá? E aí, um monte de coisa começa a surgir.
Coisa que se você marcar uma reunião, não sai. Você não vai chegar no mesmo resultado. Pô, bacana isso que você falou, Carlos, porque o Cristiano ele fala um negócio muito interessante, que é troque seu feedback formal pelo cafezinho, né? Que é justamente isso, cara. Nós estávamos conversando alguns dias atrás e até comentamos isso, né? Que é no cafezinho, é naquele chá na copa, que você consegue, né, sem aquela formalidade, buscar muitas informações que vão ajudar no seu dia a dia, né? A gente sabe que existem sindicatos bons. Só que os poucos, eu acredito até que sejam poucos, que sejam ruins, ou que não realmente estejam com a missão de levar aquilo que os trabalhadores, no qual eles representam, realmente querem, e por ser algo que chama mais atenção, acaba encobrindo esses que são bons, né? Mas a impressão que a gente tem é que muitas vezes existe uma competição, né? Empresa, empregados e sindicatos, quando na verdade todos eles deveriam estar em busca de um senso em comum, né? De um senso comum, que é justamente o bem de todos, o bem dos trabalhadores, que todo mundo vai sair ganhando. Cara, sensacional essa visão, e que bom seria se eles realmente parassem somente para ouvir o que os trabalhadores querem, porque na verdade o sindicato, na minha concepção, ele é a voz dos trabalhadores, né? Acho que esse é o principal papel dele. Ele não está lá para brigar com a empresa, ele está lá para ouvir os trabalhadores e negociar com a empresa aquilo que é bom para a sua base, né? Essa é a minha percepção. Sensacional, cara, essa tua visão sobre essa relação, né, entre sindicato e empresa. Muito bacana, Carlos. Muito obrigado, cara, por essas observações. Fica à vontade. Você sabe que a legislação do direito coletivo, quando fala de sindicato, ele diz que o sindicato que tem prioridade de assistência ao trabalhador é o sindicato da menor unidade de abrangência. Ou seja, nesse sentido, se existe um sindicato municipal, ele tem a preferência de assistir os empregados que estão nas indústrias, ou no comércio, ou nos serviços daquele município. Ah, não tem o municipal, aí passa a ser o intermunicipal. Não tem o intermunicipal, passa a ser o estadual, e assim vai. Então, por exemplo, se eu chegar numa categoria, numa determinada localidade, e não tiver um sindicato em nenhuma dessas instâncias, eu vou ter que falar com a federação. E vou ter que negociar com a federação. Quando você fala de uma unidade, de um sindicato municipal, você tem certeza que, inclusive, aqueles diretores de sindicato convivem com os trabalhadores, tomam cerveja com os trabalhadores nos botecos, e aí eles têm realmente uma facilidade de ouvir. Eu não critico o sindicato, inclusive ele é extremamente necessário, porque ele faz o ponto de equilíbrio, né, do exagero, porque se você também deixar na mão só daquele que é um empresário, que empreende, nós também temos alguns que só querem levar vantagem. Né? Aí a gente remete a alguns quadros, alguns personagens do Jô Soares, do Chico Anísio. O negócio é levar vantagem. Pô. E aí, cara, não é por aí também. Então tem que ter uma espécie de uma agência reguladora. E o sindicato ele acaba sendo uma agência reguladora. É extremamente compreensível que algumas bandeiras que eles levantam, que elas são de nível muito maior do que, de repente, falar de uma empresa ou de um setor, né? Eu estou falando de trabalhadores no Brasil inteiro, trabalhador rural, trabalhador... Então, uma jornada de trabalho de 8 horas, em que muitas vezes o cara só folga no domingo, você transformar essa jornada em 12 e o cara só folgar no domingo, é horrível, é contra a qualquer possibilidade. Então você tem que respeitar as horas de descanso, e tudo isso foi apresentado. Olha, a escala, são 4 dias de 12 horas? São. Mas, entre do primeiro para o segundo dia, é diurno, primeiro e segundo dia. O terceiro e o quarto são noturnos. Dessa mudança, eu tenho 24 horas para o cara de descanso. O cara sai 9 horas da noite de um dia e volta no outro dia 21 horas. Sai 21 de um dia e volta no outro dia 21 horas. Então eu tenho 24 horas de descanso aí. Então o cara, antes de entrar na jornada noturna, ele descansou, teve 24 horas para dar uma relaxada e tal. Além disso, eu tenho 4 dias de folga. 4 dias consecutivos de folga. Tem cara que dirige Uber nesses 4 dias. Né?
Então, você tem, e aí você tem que ter o argumento. Não adianta você levar para o sindicato ou tentar passar alguma coisa que, não tem argumento, você não tem justificativa. E também, infelizmente, nós temos alguns poucos profissionais que estão tão preocupados em passar ou aprovar alguma coisa que não estudam o assunto com profundidade suficiente para entender e ter a argumentação necessária em suas mãos, sentar com o jurídico, compreender, ver os riscos, sentar com a área de saúde ocupacional ou saúde e qualidade de vida, entender se aquilo realmente é tão agressivo ou não. A área de segurança, eu não sou capacitado tecnicamente para dizer isso. Eu posso apresentar alguns exemplos, e aí, em função dos exemplos, essas áreas que são as especialistas dar seus pareceres. Né? E aí você vai, com toda essa argumentação necessária, sentar com o sindicato e demonstrar a eles. Você tem que demonstrar, convencê-los daquilo. Quando, ideologicamente, fica mais difícil, você tem também a necessidade de mostrar para eles. Escutem os empregados, se aproximem um pouco mais dos empregados para esse caso específico. Por quê? Porque eles não convivem no dia a dia. Por mais que eles estejam na porta de fábrica, por mais que tenha uma meia dúzia de empregados que tenham um relacionamento mais próximo, eles não conseguem retratar a vontade do todo. E muitas vezes esses que estão mais próximos têm uma veia ideológica semelhante ou próxima à do sindicato. Então, essas coisas todas têm que fazer parte de uma análise. Você tem que entender quem são os diretores do sindicato, como eles chegaram até ali, qual foi a trajetória deles, entender a história. É muito legal tudo isso. Cara. É loucura falar isso, mas é muito legal tudo isso. Carlos, sensacional, cara. Muito legal essa visão, como eu já havia falado. Cara, como dizem, cara, quando o papo tá bom, passa muito rápido, né? E nós já estamos chegando ao final. Cara, quero te agradecer imensamente, mas antes eu quero que, por favor, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e fique à vontade, cara, para deixar os seus contatos. Quem quiser contratar o Carlos, quem quiser saber um pouquinho mais, quiser fazer um network, né, trocar alguma figurinha, fique à vontade, Carlos. Esse momento é seu. Muito obrigado, Merino. Muito obrigado, Cristiano. Para mim, eu digo para vocês, foi uma honra. É sempre um grande prazer poder falar daquilo que a gente faz com muito amor, faz com muito carinho, e para pessoas tão queridas como vocês. Então, cara, eu espero que as pessoas que ouçam esse nosso podcast aí possam ter alguns insights, como é o objetivo do podcast e poder aplicar algumas coisas que são tão importantes. Né? Eu digo para você que ser líder não é só receber um título e ostentar uma mesma cadeira bonita. Ser líder é ser responsável por gente, por pessoas, por resultados e pela alegria e felicidade dessa pessoa que ali está e que volta para casa para junto da sua família depois. Eu tenho um enorme prazer de ter conhecido a área de relações trabalhistas, de aprender a cada dia. Nós fizemos recentemente o 3º aniversário do Grupo de Relações Trabalhistas Brasil, GRTB, e tivemos 3 palestras. Uma foi sobre comunicação, com a diretora de comunicações da Localiza, a Rosália Del Gaudio, e outra foi com um consultor de larga experiência na área de relações trabalhistas, que falou sobre cultura corporativa e a influência e oportunidades na área de relações trabalhistas. Então, cara, é interação pura com as mais diversas áreas. É muito bom. Eu estou à disposição. No LinkedIn, Carlos Paiva, pode procurar, estou lá. Tem o Instagram também, @caapaiva7. Vocês vão me localizar. E pelo e-mail também, caapaiva@hotmail.com. Eu fico à disposição. Consultorias, bate-papo, troca de ideia, cara, o mais importante é a troca, e com isso a gente cresce, com certeza. Obrigado, senhores.
Meu amigo Carlos, muito obrigado, cara, mais uma vez por sua participação sensacional, tá? E eu espero que a gente consiga, por outras oportunidades, bater mais papo, né? Foi muito bom mesmo. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a sua participação e aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência no Facebook, Instagram, LinkedIn e o nosso canal no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!